Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cracknet 17. Aqui quem fala com vocês é o Vigliotti, para mais uma entrevista, dessa vez com mais um convidado especialíssimo, que é o João Soares Ribeiro, jornalista da Record Portugal. João, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Cracknet 17. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer. Bom, e claro que para isso não estou sozinho. Boa tarde, Jaco. Boa tarde, Vigliotti, boa tarde, João Soares Ribeiro. E bora bater um papo, falar muito sobre um atacante que o Corinthians está interessado no mercado. Corinthians que só fez apenas uma contratação nesta temporada e a prioridade da diretoria corintiana é um atacante de lado. Então tem muito assunto para a gente comentar. Bora lá. Bom, então para começar já, João, Biel Teixeira, atacante, interessa ao Corinthians, foi para o Sport na última meia temporada, atuou pouco na equipe portuguesa. O que você pode falar para a gente das impressões suas e também da mídia portuguesa de maneira geral sobre a passagem do Biel Teixeira aí no Sporting? Henrique, é um bocadinho difícil ter uma ideia de facto do que é que foi do valor real do Biel, porque ele de facto jogou muito pouco na equipa principal do Sporting. Foram basicamente 7 jogos, praticamente sempre incompletos. Ele teve alguns problemas de adaptação, que é normal um jovem que entra pela primeira vez no Campeonato Europeu. Ele chegou no inverno, foi uma altura complicada. Depois também teve alguns problemas físicos. Ele chegou até a ter um problema de uma unha encravada que o proibiu de treinar algumas semanas. Não foi um período fácil, não foi de adaptação. E pronto, e neste sentido, tendo em conta de facto o número de opções que o Sporting tem para as alas, é um jogador que de facto está no mercado e neste momento a prioridade do Sporting é de facto recuperar os 6 milhões de euros, ou pelo menos parte do dinheiro que investiu no passe do Biel. Porque ele neste momento está aqui a treinar, ele está a treinar desde segunda-feira, aliás, está a treinar muito duro, com muita dedicação, pelo que sabemos, mas ele também já está consciente que de facto o seu futuro passa pelo Brasil e está de facto a aproveitar esta oportunidade para de facto se apresentar no Brasil, no futebol brasileiro, nas melhores condições. Agora resta saber se será de facto o Corinthians. Neste momento sabemos que há já um acordo entre o jogador e o Corinthians, falta agora o acordo com o Sporting e eu acredito que até não será muito complicado, até porque os outros pretendentes, o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, o São Paulo, o que estão a oferecer ao Sporting é um acordo de empréstimo com uma opção de compra no final da temporada. O Corinthians não, está de facto a querer comprar o passe do jogador e de facto é o negócio que interessa mais ao Sporting nesta fase. Ô João, o Corinthians vive uma crise financeira gigantesca aqui no Brasil, né? É o principal problema dentro do clube. O Sporting tem a realidade financeira do Corinthians, tem o conhecimento da realidade financeira para fazer um acordo, porque 7 milhões de euros, 6 milhões de euros aqui no Brasil no debate é muito para o Corinthians dentro da sua realidade. Sim, mas isso de facto aí é um problema depois para as direções de facto decidirem. Podem comprar de facto, podem avaliar o jogador por esse valor e depois comprar uma parte do passe, 50%, 40%, etc. É uma possibilidade que de facto está em cima da mesa. O Sporting, como eu disse, de facto, eu acredito que eles nesta fase, ao contrário do que acontece com outros jogadores, que eles tentam rentabilizar, chegam à Europa para rentabilizar e depois vender a outro clube. No caso do Biel não, porque lá está, como eu te disse, foi um jogador que não teve a possibilidade de se mostrar. E na próxima temporada, também com a quantidade de jogadores que o Sporting tem para as alas, também será complicado. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu, se não me engano, as inscrições aí no Brasil vão reabrir no dia 10 de julho. É isso? Exatamente. O Sporting até esta data vai ouvir, vai esperar para ver se aparece as propostas que vão aparecer. Basicamente estão a fazer um leilão e a ver o que é que acontece. E também há outra coisa importante. Nesta altura o Sporting não está muito interessado em acelerar o negócio. E porquê? O Sporting apresentou-se esta semana ao trabalho, tem poucos jogadores, os 11 internacionais só chegam na próxima semana e o treinador precisa dar-lhe jeito no treino, ter o maior número de jogadores possível até ter o plantel completo. Portanto, lá está, o tempo neste caso joga a favor do Sporting, tanto para o trabalho diário aqui na academia do Sporting, como também na parte financeira, ver se entretanto aparece a melhor proposta financeira. Agora, em relação à situação do Corinthians, pronto, isso depois é uma questão entre as direções, o Sporting terá de se salvaguardar de alguma forma, tudo depende das conversações, entretanto.
Até perguntando nesse sentido, então o Sporting ele descarta qualquer possibilidade de emprestar o atleta. Pela informação que você tem, o Sporting descarta essa possibilidade? Não, não descarta. A prioridade é vender. Agora, se não aparecer nenhuma proposta para vender, vão avançar para o plano B, que será de facto o empréstimo como opção de compra. Agora, a prioridade de facto é pelo menos recuperar parte do investimento feito. Agora vamos ver como é que será possível se ter um empréstimo, se de facto pela transferência do jogador, que é de facto a prioridade. Mas lá está, não está colocada de parte mesmo essa hipótese do empréstimo, e também pelo que sei ainda não está mesmo não está colocada de parte a hipótese do jogador ainda poder rodar em Portugal, ser emprestado a um clube português, mas lá está, neste momento está mais perto do Brasil, já há um acordo do jogador mesmo com o Corinthians, vamos lá ver um acordo firmado, apalavrado, e vamos ver o que é que se reserva nas próximas semanas. Como eu vos disse, o Sporting neste momento em relação ao Biel não tem pressa nenhuma. Acredito que haverá uma maior pressa por parte do Corinthians, do São Paulo, do Vasco da Gama, do Atlético Mineiro. Porque lá está, o Sporting neste momento, o tempo joga a seu favor. Perfeito. E até indo nesse sentido, depois passar a bola para o Jacobucci, para o Rafael perguntar, João, uma questão que ficou aqui no Brasil, quando o Biel foi contratado pelo Sporting, foi o valor pago pelo Sporting a ele, porque ele era um jogador que não era muito visado pelo mercado europeu. Quais qualidades que você acredita que ele não conseguiu demonstrar aí que atraíram o Sporting de fato? Porque, claro, o Sporting é um dos melhores dos últimos anos, um dos melhores elencos que teve nos últimos anos, mas que ele ainda não conseguiu se firmar, como você destacou. O que o Sporting buscava com a contratação do Biel? Basicamente o Sporting durante o mercado de inverno, em janeiro, tentava de facto encontrar mais uma solução ofensiva, que o plantel teve várias lesões, principalmente no meio campo e no ataque. Os principais alvos acabaram por falhar e de facto o Biel acabou por ser um plano B. Era um jovem que é apontado no Brasil com um potencial muito grande, com uma técnica acima da média, com uma boa capacidade de finalização e que tinha tido alguns problemas físicos que impediram que de facto se pudesse afirmar vamos lá ver, com outra propriedade aí no Brasil. O Sporting decidiu correr esse risco. Pelo que eu sei, não tem nada a apontar ao rapaz, ao profissionalismo do Biel. É um jogador fantástico, pelo menos do ponto de vista físico, treina sempre muito bem, é aplicado. Pelo que eu sei, o treinador, de facto, gosta bastante dele, o novo treinador, o Rui Borges. Só que lá está, há aquela conversa franca em que o treinador lhe disse: tu aqui não vais ter muitas possibilidades de jogar porque, lá está, tens 2 jogadores pelo menos à tua frente. É certo que o Sporting terá muitos jogos, estará na Champions, será uma temporada quase como no Brasil, com 60 jogos, com muitos jogos, será um calendário também muito apertado. Mas mesmo assim o Biel sabe que terá poucas hipóteses e o Sporting é um clube que aposta muito na formação. Ou seja, já com 2 jogadores à frente do Biel, eles muito possivelmente preferem se calhar ter um jovem na equipa B que poderão de facto utilizar e valorizar. Agora, foi um jovem com potencial, nem sempre de facto os planos correm bem e quando isso não corre, o que se tenta sempre fazer é salvar pelo menos parte do investimento feito e é o que está de facto a tentar ser feito. Vamos ver se resulta. Jaco? Até em cima um pouco da performance do Biel na temporada, atuou muito pouco, conforme o senhor comentou agora há pouco, né? E como está sendo a reação da torcida com o próprio atleta? É um jogador criticado pelo torcedor, é um atleta que a torcida da consciência, que ainda está num processo de adaptação em Portugal. Como está essa questão da crítica da torcida para cima do atleta? Neste momento eu creio que nem há crítica em relação ao Biel, porque lá está, o Sporting acabou a temporada a vencer o campeonato, a Copa de Portugal, portanto neste momento no Sporting está tudo bem, não existe crítica nenhuma. E lá está, se houvesse crítica seria neste caso, até creio que seria mais para a diretiva do Sporting mesmo do que em relação ao Biel, pelo valor que de facto apostaram no jogador. Porque lá está, ninguém ainda aqui em Portugal tem de facto a noção do que vale o Biel. É um jovem prometedor, nós já vimos vários jogadores que chegaram a Portugal, não acabaram por, lá está, aquele período de adaptação não é fácil, não resultaram e depois no futuro foram para outros países e acabaram por resultar. Portanto, neste momento é muito injusto, tendo em conta as poucas oportunidades que o Biel teve até para os torcedores cobrarem alguma coisa do Biel, porque de facto não...
da parte do jogador, o Sporting não tem nada a apontar em relação ao profissionalismo e ao trabalho do Biel. Até aproveitando nesse sentido, você falou de alguns jogadores brasileiros que foram a Portugal e não deram certo. No passado recente, agora houve o caso do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o caso do próprio Marcos Leonardo, agora do Biel Teixeira, alguns casos de jogadores que não foram tão certo, não deram tão certo em Benfica, agora o Biel no Sporting. Tem algum motivo para esses jogadores não se adaptarem tanto a Portugal especificamente? Vocês debatem isso dentro da mídia esportiva portuguesa também? Sinceramente, entre os dois exemplos que tu deste, acho que há uma distinção grande entre o Gabigol e o Marcos Leonardo. O Gabigol, de facto, esteve em Portugal, também esteve depois em Itália e acabou por não se conseguir adaptar a nenhum dos campeonatos. Entretanto, chegou ao Flamengo e nós vimos, foi aquela máquina de fazer golos que se conhece. Lá está. Em relação ao Gabigol, houve de facto um problema grande de adaptação. O futebol aqui e tanto também em Itália é um pouco mais intenso. É certo que agora no Brasil também já se começa a ver uma intensidade que não se via se calhar há 4, 5 anos, mas de facto o jogador teve grandes problemas de adaptação. Em relação ao Marcos Leonardo, eu acho que é diferente, eu não creio que ele tenha falhado de facto no Benfica, muito pelo contrário. O problema é que, ou o problema, não sei, não é um problema, não é? Só que o Benfica teve a oportunidade de recuperar um investimento, teve a oportunidade de vender um jogador muito alto, por um valor muito mais alto do que o comprou, e lá está, aí resultou a parte financeira. Enfim, infelizmente o futebol, pelo menos aqui em Portugal, como no Brasil, tornou-se um negócio, e no caso do Marcos Leonardo, de facto, o Benfica não pôde dizer que não, uma proposta da Arábia Saudita, que em poucos meses duplicava o investimento feito. Agora, não creio que de facto se possa dizer que o jogador brasileiro está a falhar na Europa, pelo menos em Portugal não. Por exemplo, nós neste momento temos aqui um jovem que o Sporting está, de facto, acredito que vai gostar muito, chama-se Ellison, ele esteve o ano passado na União de Leiria, é uma grande aposta do Sporting, lá está, quando eu disse que havia mais uma alternativa de facto para a ala que estava à frente do Biel, está o Ellison, que é um jogador muito agressivo, muito rápido, muito forte na pressão, e vai integrar o plantel do Sporting, lá está. São sempre casos diferentes, mas não podemos dizer que de facto haja assim um falhanço, pelo menos aqui não creio que pelo menos nestes casos seja um falhanço. O Gabigol se calhar foi, agora por exemplo o Marcos Leonardo e o Biel também não podemos dizer que seja um fracasso, porque lá está, é daqueles jogadores que se calhar teve azar e não há ninguém em Portugal, pelo que viu do Biel, que possa dizer que não tenha valor para integrar um grande. Foi um jogador que até agora está a ter azar, está a ter muito azar com os problemas físicos. Vamos ver se no futuro ainda poderá dar a volta e mostrar que de facto até a aposta do Sporting foi correta, só pecou se calhar por alguma falta de paciência. Jaco? João, até mudando um pouco a pauta, se me permite, porque aqui no Brasil está sendo um sucesso que é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para vocês aí em Portugal, na Europa, como vocês estão enxergando a competição e também em relação às equipes brasileiras, né? Flamengo, Botafogo, recentemente que estavam dentro da competição. Agora o Palmeiras que enfrentou diretamente o Porto, num bom confronto no primeiro duelo da competição, e o Fluminense também dentro da Copa. Basicamente há aqui uma forma diferente de ver as coisas na América do Sul e de facto na Europa. Na Europa estamos no final da época, a maior parte dos jogadores vê isto como um autêntico sacrifício e lá está, para eles o Mundial de Clubes, como já era o Mundial anteriormente, não tem o mesmo significado que se calhar tem para os clubes brasileiros. Não sei, se calhar aqui devia haver um maior cuidado dos treinadores. Eu, por exemplo, dou o exemplo do Luís Henrique, que está a fazer no PSG. O que é que ele está a fazer? Dá um treino de manhã, da parte da tarde é livre, os jogadores podem tirar férias com a família, podem de facto, podem jantar fora, podem apresentar-se, estão praticamente de férias, com a obrigatoriedade de fazer um treino no final da época. Isto é muito importante para limpar a cabeça dos jogadores. Eu acredito que se calhar mais treinadores deviam ter seguido de facto esta filosofia, porque lá está, para muitos jogadores e mesmo para muitas equipas isto foi praticamente uma obrigação. Em relação ao Futebol Clube do Porto e ao jogo do Palmeiras, lá está, o Futebol Clube do Porto foi muito feliz, tendo em conta de facto a superioridade que o Palmeiras exibiu, mas isso não foi de facto uma surpresa aqui em Portugal, porque de facto o Futebol Clube do Porto fez uma das piores temporadas que nós temos memória nas últimas décadas. Foi fraco, o treinador argentino Martín Anselmi de facto
teve grandes dificuldades, aliás, por alguma coisa já foi despedido, basicamente só está a negociar de facto a saída, o valor da cláusula de rescisão, mas de facto o Futebol Clube do Porto deixou a mesma imagem que já tinha deixado aqui também, não só na Liga Europa, na Copa da Europa, mas também no Campeonato Português. Em relação ao Benfica foi um pouco mais longe, mas lá está, é o que eu estou a dizer, a mentalidade com que as equipas europeias de facto enfrentam isto é completamente diferente, porque lá está, aqui na Europa nós temos aquela tendência de olhar muito para o nosso umbigo e onde de facto a competição que interessa é a Champions, depois é o campeonato e depois o resto logo se vê. Se der para ganhar dá, se não der, logo se vê. Até aproveitando o gancho, como a crônica esportiva de Portugal enxerga o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Para nós aqui é o melhor treinador em atualidade do continente sul-americano. O Abel Ferreira hoje é o melhor treinador português na atualidade, João? É um bocadinho subjetivo. Agora que o Abel de facto fez um trabalho muito importante, não só no Palmeiras, mas acredito também no futebol brasileiro, isso não tenho dúvidas. Eu vejo a equipa do Palmeiras a jogar com uma forma aguerrida, a apostar em jovens jogadores que de facto permitiram que o Palmeiras desse aquele salto qualitativo, não só em termos de jogador desportivo, mas também em termos financeiros. Hoje em dia a situação financeira do Palmeiras é invejável por aqueles jovens que mete na montra e coloca, como é o caso do Hendrick, como é o caso do Estevão. São jogadores que de facto mostram, pela forma de jogar do Abel, que são craques que a curto prazo vão aparecer na Europa, ninguém duvida dele. Agora, se é o melhor treinador português, é complicado, porque Portugal de facto tem valores muito bons também a treinar. Não é por acaso também que os clubes brasileiros agora estão a apostar muito no mercado de treinadores portugueses, lá está, não só pelo sucesso desportivo, mas também pegaram no exemplo do Abel e viram que são treinadores capazes, estão habituados a trabalhar em jogadores da formação, que depois conseguem rentabilizar esses jogadores para depois vender para os clubes europeus, para os grandes clubes europeus por valores muito superiores. E se calhar é por isso o grande segredo. Agora não tenho dúvidas nenhumas que o Abel neste momento, para voltar para Portugal ou para a Europa, será só para um dos três grandes. Aliás, quando o Ruben Amorim saiu do Sporting, foi um dos nomes falados, foi questionado, agora, e posso já dizer que o valor que o Palmeiras está a pagar ao Abel para o Sporting seria incomportável. Portanto, acho que isso já diz tudo acerca já do valor do Abel. Perfeito, João. E até aproveitando que a gente saiu um pouquinho da pauta do Biel, para falar sobre os dois nomes, claro. A gente até acompanha um pouquinho do seu trabalho, que você falou um pouco sobre a situação do Farense, que acabou caindo para a segunda divisão portuguesa, e outro nome que interessa ao Corinthians estava no Farense, que é o David Pastor, lateral direito. Queria falar, se você pode falar do jogador, porque aqui no Brasil, para o grande público, ele é um jogador pouco conhecido, não teve nenhuma passagem por grandes clubes brasileiros, mas é um nome que está vinculado ao Corinthians também mais uma vez. O que eu posso dizer do que eu vi do Farense é que é um jogador mesmo muito interessante. Apesar da má época que o Farense realizou, foi sempre titular, acabou por ser daqueles, se calhar a defesa até acabou por ser mesmo dos mais consistentes. Enfim, acho que seria uma boa aposta, até porque jogar na segunda Liga Portuguesa ou jogar no Corinthians, acho que não tem comparação possível, como é óbvio, não é? Apesar do Corinthians estar nessa situação financeira que vocês disseram, não há comparação de facto possível entre vestir a camisola do Corinthians e de facto representar o Farense, que é um histórico clube português, mas lá está, é na segunda divisão, e pronto, a segunda divisão portuguesa é muito complicada, é um campeonato muito mais complicado, mais físico, os campos não são das melhores condições, principalmente no inverno, são condições completamente diferentes. Agora não tenho sérias dúvidas que o Pastor, de facto, não seria uma boa opção para o Corinthians. Perfeito. E agora indo para um assunto, infelizmente, muito triste que aconteceu hoje, em relação ao futebol português, ao futebol mundial, que foi sobre o falecimento do Diogo Jota em um acidente de carro na Espanha. Como é que está sendo essa triste cobertura, a repercussão aí em Portugal? Ele que era um cara da seleção, campeão de 2 Nations League com a seleção portuguesa. Como é que está a questão dessa situação aí para vocês da imprensa e para a torcida portuguesa? Foi um choque muito grande que aconteceu da madrugada, porque lá está, basta ver pelas reações a nível mundial, o Diogo era um jovem que ninguém tem nada a apontar de negativo sobre o Diogo.
enfim, é muito complicado, é muito complicado mesmo falar, até a forma como aconteceu o acidente. Lá está, o clube aconselhou a não viajar de avião, ele estava aí de madrugada de carro para apanhar o ferry para chegar de facto a Liverpool para se apresentar e pronto, é uma situação muito complicada, deixa a mulher, deixa 3 crianças pequenas, lá está, morreu ele e o irmão, nem acredito, nem consigo pensar como é que os pais estão a reagir à morte dos 2 filhos ao mesmo tempo. Está a ser muito complicado. Posso dizer que aqui em Portugal está a dominar completamente as notícias. Aliás, hoje nós tínhamos até um primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, que foi a tribunal por condenação de corrupção, e isso passou completamente para segundo lado, porque lá está, o Diogo Jota foi um jovem que ninguém conseguia colocar defeitos ao longo da sua carreira. Não é uma situação que está a ser muito fácil de gerir. Imagino que não esteja sendo uma situação fácil. Já houveram outros casos aqui no futebol brasileiro, né? Já o ano passado teve o caso também do atacante do Nacional do Uruguai que faleceu no Morumbi também, né? No meio ao jogo do São Paulo. Então, Jaco, fica à vontade aí para fazer a pergunta que você quiser aí para a gente seguir para os finalmente da nossa entrevista com o João. Primeiro, agradecendo o João pela atenção com a Rádio Craque Neto 17, dando uma explanação em relação ao Biel, falando um pouco também do futebol português, sobre o trabalho do Abel e sobre a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Até aproveitando só a última de minha parte em relação ao Mundial, que eu achei interessante a opinião contundente do João. Há uma competição, então, que dá para dizer que, infelizmente, não vingou, não caiu da grade dos clubes da Europa? Tu entende que a FIFA pode mudar um pouco o formato? Mas é complicado também para a FIFA mudar o formato, porque de alguma forma, como os calendários são diferentes, neste caso está a prejudicar os clubes europeus. Se mudar para o final do ano, está a prejudicar os clubes sul-americanos, que neste caso são eles que vão estar no final da temporada e numa condição vamos lá ver, com os jogadores numa condição física muito mais deficiente, como está agora a acontecer os jogadores. Enfim, nós sabemos que também a FIFA está a aproveitar para tentar rentabilizar isto ao máximo. Na Europa, os jogadores, isto provocou muita aceleração entre os jogadores, entre os principais. Eu lembro que, por exemplo, os jogadores do City chegaram mesmo a equacionar fazer uma greve a esta competição. Enfim, não é de facto uma forma fácil. De facto, os jogadores hoje em dia têm, de facto, uma sobrecarga muito grande. Nós cada vez vemos mais lesões musculares, vemos mais lesões ligamentares que obrigam a paragens muito grandes. Se calhar é uma competição que estaria a funcionar melhor antes, como é que funcionava. Cada confederação punha o seu representante, colocava lá o seu representante e de alguma forma poupava os jogadores. Enfim, mas depois lá está. O dinheiro pago, os prémios pagos pela FIFA são muito importantes. Por exemplo, o Benfica passou a fase de grupos e encaixou mais 25 milhões de euros. Lá está, é menos um jogador para vender. Nos clubes brasileiros acredito que este impacto será ainda muito mais importante e é por aí que de facto veem esta competição de uma outra forma e até como uma montra para darem um salto para um grande da Europa. João, agradecer a você mais uma vez e deixar o espaço agora para você, se você quiser divulgar suas redes sociais, um pouco mais do seu trabalho, fica à vontade aí para dar seu recado final para os ouvintes da Rádio Craque Neto 17 e mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui do Brasil. Não, eu é que agradeço a vossa oportunidade e até uma próxima e vamos ver o que é que acontece com o Biel, se de facto vai ter a possibilidade de voltar aí ao Corinthians e mostrar tudo o que vale. Um abraço para todos.